Viva, eu sou a Sofia, bem-vinda ao Ideias de Trazer por Casa e a mais uma reflexão minimalista. O tema de hoje são as palavras. A sugestão de hoje vem uma vez mais pela mão de Isabel Leal, do livro Dia a Dia, e ela diz o seguinte sobre as palavras. Há pessoas que enrolam habilmente as palavras. Sem esforço, limam as arestas das frases, encontram a expressão que diz tudo e desenham terras prometidas ou banais cotidianos com a cor e a graça que dá à fala o tom de festa. Os que têm esta relação de privilégio com a palavra são poucos, são raros e nem sempre têm para contar uma história de hiperestimulação familiar, com conversas doutas e prolongadas desde a tenra infância ou livros com ar de guloseimas postos nas paredes das casas. Alguns dos que brincam e manipulam a língua como se fosse fácil têm apenas o gosto do diálogo e da conversa como forma de relação. Outros, muitos outros, mastigam as frases em soluços e dificuldades várias. Tropeçam constantemente em ideias que não sabem exprimir ou em palavras que sabem existir, mas ficaram desarrumadas num canto qualquer da memória que parece sempre inacessível quando necessário. E há ainda aqueles que usam a língua como se fora um instrumento, sem grandes subtilezas nem artefactos, sem voos grandiosos e empolgados, nem discursos de pasmar. Muitos destes não falam propriamente mal, não têm necessariamente vocabulários curtos ou inabilidade específica para o diálogo. Apenas dizem o que têm a dizer, sinteticamente e sem rodriguinhos, não atribuindo ao ato de falar nenhuma outra importância do que a de mediador da expressão lacónica do desejo, do cumprimento de regras sociais ou de diminuição de incertezas através da antiquíssima forma de perguntar e responder. Para muita gente, a língua nunca deixa de ser um fato tão indiscutível como o acessório. Nunca transcende a pragmática e penetra zonas mais complexas em que o que se é, o que se exprime, o que resiste ao tempo, se inscreve nessa dimensão de possibilidade de mostrar ideias e tocar na alma, falando. Há finalmente umas figuras de exceção que, usando a modalidade que usarem para comunicar, exprimir-se, manter ou quebrar contacto, se afastaram definitivamente da palavra e estabeleceram arraiais sobre uma qualquer zona de metacomunicação, em que o outro diz é sempre diferente ou aproximado do que quer dizer, em que o uso da língua para os outros ou para si mesmo endossa sempre para o único sentido que descobrem, consideram, imputam ou toleram. Estes usam a palavra para a desprezar. Escondem-se com palavras ou mostram-se através delas, mas sempre de uma forma ínvia e de difícil acesso. Esmagam e constroem, curam ou maltratam, seduzem ou desprezam sempre com palavras. E acrescentam depois como remate que não tem importância porque palavras leva-as o vento. Ainda bem que algumas se dissipam de facto. E ainda bem também que muitas outras permanecem e nos servem para coisas tão simples como amar ou contar histórias. Este texto da Isabel Leal poderia remeter para diversos caminhos, não é? Diversos tipos de reflexão. Vou ver como as palavras fluem nesta reflexão de hoje. De facto, aquilo que mais me inspira ao ler este texto é como nós usamos as palavras, porque elas são um meio, não é? Uma forma de comunicação e não é de forma alguma a única forma de comunicação ou o único meio quando nós estamos a comunicar uma ideia. Eu estou aqui a falar consigo, usando as palavras, mas muito mais do que as palavras. E muitas vezes o nosso comportamento, a expressão facial, a linguagem não verbal, o nosso corpo, a forma como nós usamos as nossas mãos, com ilustradores ou manipuladores, tudo isto é comunicação. E segundo diversos autores, é uma grande parte, é a maior parte da comunicação, mais até do que as próprias palavras, não é? Tudo isto, a intuação, a forma como usamos as palavras foneticamente, não é? O tom, o volume, tudo isto conta para esta forma de comunicação. E muitas vezes a forma como comunicamos através das palavras não é coerente com o resto da comunicação. Aquilo que comunicamos sem ter consciência, aquilo que comunicamos ao mesmo tempo,
em que usamos as palavras. Porque existem estas diversas formas de contradição e nós somos também peritos em todas elas, porque nos contradizemos muito facilmente, uns mais do que outros, a nível das palavras que escolhem usar em determinado momento, mas todos nós, em determinado momento, somos incoerentes e nos contradizemos nestas diversas formas da linguagem. Então, esta escolha que nós fazemos das palavras, que por vezes parece ser ali ao pormenor, ao detalhe, queremos bater naquele ponto, encontrando ou não as palavras mais adequadas. Noutras vezes não há uma seleção cuidada das palavras e elas saem, vêm catadupla, saem e atinjam quem atingirem. Elas são libertadas sem qualquer filtro. E este é um cuidado que eu diria que todos nós podemos ter e que podemos usar esta nossa capacidade de controlar, de filtrar as palavras, de filtrar os nossos pensamentos, aquilo que nos sai boca fora, poderia ser mais bem usada para nosso benefício antes de mais. Esta é de facto uma reflexão que me suscita este texto, mas existe um outro ponto, e que é, como tantas vezes, como Isabel Leal diz no final do texto, ainda bem que algumas destas palavras se dissipam e ainda bem que outras permanecem. Quantas vezes nós permitimos que determinadas palavras permaneçam quando seria melhor deixar que elas se dissipassem, não é? E de facto a única diferença aqui entre as que se dissipam e as que permanecem tem a ver com o impacto que têm em nós, naquele momento. E este impacto tem muito a ver com a interpretação que nós fazemos desta palavra, destas palavras, ou da comunicação, da situação, da intenção que o outro tem por trás de determinado comportamento, daquelas palavras que usou, enfim. Então, seja como for, é uma capacidade nossa também a de escolher quais as palavras que pretendemos que se dissipem ao vento e quais as palavras em que queremos investir a nossa atenção, em que sentimos que vale a pena investir e guardando-as connosco, guardando-as na nossa memória, guardando-as num caderno de notas, de memórias, para poder lembrar mais tarde e deixar que elas permaneçam no tempo, porque nos fazem bem. É uma capacidade também que nós temos. E é uma forma de simplificar a nossa vida, se nós fizermos este destralho também nas palavras que nós usamos e nas palavras a que damos atenção, damos esta importância que os outros disseram ou dizem em determinado momento na nossa vida. Fica aqui então a proposta de reflexão, o que retira daqui para si, para o seu dia-a-dia, sobre estas nossas capacidades, sobre o texto da Isabel Leal, pode suscitar em si uma reflexão diferente desta minha, ou sobre esta capacidade que nós temos para filtrar ou para selecionar as palavras que nós usamos e que saem boca fora, assim como esta nossa capacidade para investir, para escolher quais as palavras que outros possam nos ter dirigido em determinado momento se dissipem ao vento ou que permaneçam connosco. Diga-me, vamos continuar a refletir sobre este assunto nos comentários. Por hoje é só, até amanhã e tenha um dia feliz.